Já estamos de volta. Hoje estamos conversando sobre o comércio, a política de preços de combustíveis no Maranhão, no Brasil. Veja só este dado sobre a gasolina, que é um dos combustíveis mais demandados nos postos pelos consumidores. Em um ano, na comparação entre 2020 e 2021, o Brasil dobrou a quantidade de gasolina importada. O país importou 119% a mais de valor de gasolina, de acordo com os dados divulgados pelo levantamento da Logcomex, startup de soluções de tecnologia para o comércio exterior. Qual a possível explicação disso, Arthur? Olha, Adal, o levantamento aponta que havia no ano passado, especialmente em meados de setembro, o receio de um possível desabastecimento de combustível no país. E aí justificou todo esse movimento de aumento de importações, né? Então vamos voltar aqui a falar com nossos convidados, o professor Allan Kardec e o Leopoldo, que é do presidente do sindicato. Enfim, a gente está reforçando aqui que a gente já vem conversando, né, dessa questão de... Parece que todo mundo fez um grande estoque, aí eu estou sendo bastante genérico e não estou afirmando nada, mas parece. E depois os aumentos vieram. Também nessa época não tinha guerra, né? Entra a Covid, aí depois a guerra, aí depois... Qual será o próximo? Não sei. Pois é, aí caberia a gente tentar entender aqui por que de repente tem se tornado mais interessante ou atraente importar do que... é isso mesmo, importar do que exportar. Com uma análise aqui dos nossos convidados, professor Allan, presidente Leopoldo. Olha, o Allan pode até explicar melhor. No meu entendimento é como a gente falou, o Allan estava explicando, o Brasil ele produz muito petróleo, mas não tem refino suficiente, né? Então, assim, muito do consumo, 20% a 30% do consumo do combustível no Brasil, ele é importado, né? E com essa paridade internacional, até às vezes, como gestão de negócio, é mais interessante para as empresas até importarem mais do que comprar da Petrobras, manter um estoque de equilíbrio ali para não depender exclusivamente da Petrobras refinaria, né? Então isso aí é mercado. Essa abertura, essa nova política da Petrobras que deu liberdade para isso. Agora, uma coisa que eu não estou entendendo bem nesse processo todo, Allan, porque esse percentual de mistura do etanol, do biodiesel, tanto na gasolina quanto no diesel, isso é determinado por legislação, né? E nesse momento, nos parece que o álcool teria ficado muito competitivo. Não sei se a commodity açúcar, álcool, ela subiu no mercado internacional também. Por que não se aumentou a proporção de mistura para poder um pouco contrabalançar o outro componente, que é a gasolina A e o diesel A? Por quê? Excelente pergunta, Arthur. E aí a gente volta para a base, para o essencial, que é o que eu estou defendendo aqui. Uma política de energia do país. Os grandes produtores de etanol, né, que é como a gente chama o álcool, estão centrados na região ali de Ribeirão Preto, São Paulo. E tem um pouquinho aqui em torno da Paraíba, Pernambuco, etc. E só. Então, o Brasil, até 2008, 2010, se tornou baixou bastante a produção de etanol. Embora na década de 70 a gente começasse etanol, ele reverteu a política de etanol. Isso foi um erro grave. Um erro gravíssimo do Brasil foi justamente diminuir a produção de etanol. Nós não temos hoje uma produção de etanol à altura e sempre há disputa do etanol com açúcar, porque a usina que produz etanol é a mesma que produz açúcar, e é mercado. Nós estamos falando aqui de mercado. Mas Itaqui também está importando etanol. O Itaqui está importando etanol, mas exportava. Não, importa. Ele exporta hoje muito pouco, mas na minha época, por exemplo, 2008, a gente está falando aí de 14 anos atrás, 2010, 12 anos atrás, nós exportávamos para a Califórnia etanol de segunda geração, porque a gente tinha muito etanol produzindo. Agora nós não temos etanol produzindo o suficiente para abastecer o Brasil. Então eu acho que é impossível, né? Hoje o Brasil não tem nem biodiesel, porque o biodiesel é bem mais caro do que o diesel. Nós não produzimos biodiesel para suprir o mercado, a produção do nosso biodiesel é muito alta e nosso etanol. Então nós não temos aquilo que nós estamos falando. Nós não temos política de refino, nós não temos política de biocombustíveis. Aí, como dizem, fica difícil. Só complementando, né, assim, aqui é importado muito etanol de milho.
Porque, por exemplo, o maior produtor de etanol do Brasil é a Cosan, né, que é do grupo Raiz e que representa a Shell no Brasil. Então eles exportam, o etanol de cana-de-açúcar é melhor. Então eles exportam, tem um preço melhor no mercado internacional, e importam de milho dos Estados Unidos, que é mais barato, e joga no mercado interno. Essa é a grande diferença. Mas assim, o que ficou, o etanol está um pouco atraente, por exemplo, no caso aqui do Maranhão, porque ele é muito atraente em São Paulo, na região ali do Grande São Paulo e Nordeste, Pernambuco, alguma coisa, né? Mas assim, no momento, porque ficou mais baixo. Mas a venda de etanol, ela para ser interessante, ela tem que ser 70% do preço da gasolina. E assim, o consumo é muito pouco do etanol aqui na nossa região. Agora, desses dias aí, deu uma aquecida por causa da diferença de preço. Mas que é muito emocional, porque se fizer a conta, não vale a pena. Mas o preço internacional do açúcar não está afetando isso também? Porque é um blend que tem que ser feito, né, na produção. Ou você coloca mais álcool ou mais açúcar, né? Você Sim. pode diminuir a proporção de álcool e aumentar a proporção de açúcar. E isso tem acontecido? Tem acontecido. Na verdade, a demanda de açúcar também aumentou, né? Porque a expectativa toda por conta da guerra é de diminuir a produção toda, né? De beterraba, que é o principal produto da Europa de açúcar é beterraba, né? Quando você cai a produção de beterraba e grãos daquela região, obviamente você afeta todo o comércio internacional e a demanda por açúcar aumenta. Obviamente que as empresas brasileiras elas vão de acordo com, como eu disse, do mercado. E o mercado demanda hoje mais açúcar de que etanol. Agora vamos pegar um outro lado agora que é subsídio, né? Que essa é uma palavra que todo mundo tem medo de falar no Brasil. E há um movimento de transformação na nossa matriz de transporte no país. Ela está aumentando a matriz ferroviária. Nos Estados Unidos a matriz ferroviária é muito forte, é mais de 50%. E aí você tem também a hidroviária, que é bastante forte, e a rodoviária não é tão forte lá. Estou falando da matriz de transporte de carga. Nos Estados Unidos, eu trabalhei em ferrovia na Vale, e a gente sabia que o diesel de ferrovia lá é subsidiado. Inclusive ele vem com um corante, ele sai da refinaria já marcado com um corante, porque se você for pego usando isso fora de trem, você é preso, né? Isso não era um caminho também no Brasil, de a gente subsidiar esse transporte de carga? Esse especificamente, porque na bomba é mais complicado, né, Leopoldo? Mas na ferrovia é mais simples complicar, porque é o próprio dono da ferrovia que faz esse abastecimento. Não é fácil de fraudar. A própria aqui na Vale, quando você coloca na boca do tanque das locomotivas, tem uma trava. Você não consegue tirar se não tiver travado lá. Não seria uma saída isso? Até porque esse impacto acaba sendo nos alimentos, em tudo, né? Eu tenho certeza que assim como os postos aumentaram, o supermercado também deve ter aumentado o preço. Não, e é já aquilo. aumentaram, né, Dalton? Toda uma cadeia produtiva é afetada, não tem como fugir disso, né? É logística. A gente não deve partir para isso, para subsídio também. Eu acho que subsídio é sempre uma boa política. Não tem como a mão do Estado não ajudar. Você não teria celular se não fosse a mão do Estado. Muita gente diz, porque foi a Apple que inventou o celular. Coisa nenhuma. Foi inventado na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, quando já estava a tecnologia pronta que entrou a empresa privada. Mas tudo tem que ser subsidiado. A mão do Estado ela tem que estar, e eu concordo com os subsídios. Mas, assim, o subsídio para a logística, né, para o transporte, é uma ideia muito boa. Mas e coloca-se muita culpa na Petrobras, mas as empresas que produzem no Brasil têm outras, né? Petrobras, por obrigação legal, é 30%, mas tem as outras que também exportam, né? Todas as outras empresas, então a Petrobras não está sozinha. O que eu falaria, o que eu sugeriria para os fazedores de política do Brasil é a exportação. Você, numa crise dessa envergadura, quando você tem uma guerra, você tem uma crise dessa envergadura, você tem que taxar a exportação. Você taxa exportação. Porque hoje as empresas todas exportam petróleo e importam diesel. Exportam porque é mais negócio exportar. Gente, é negócio. O que é mais negócio, a empresa vai decidir. E o custo é em real, né? O custo é você produz em real e vende em dólar. Vende em dólar. Como é que você vai renunciar de exportar? Você só renuncia se for taxado. Você taxa em momentos cruciais que nem esse, hoje teria que ser taxado. Em momentos graves como hoje, né?
teria que ser taxado, tem que ser taxado por conta disso. Essa é a minha opinião. Mas há outras ideias. Por isso que eu disse que tem que ter uma grande concertação política, né, para todo mundo debater e isso acontecer, que é um marco legal. Tudo muito interessante, né? E a gente pensar que tem todo um mercado envolvido nisso, tem o consumidor, tem as famílias, tem, enfim, o brasileiro recebendo todos esses fatores em conjunto. A gente acabou não falando, Dalva, da questão do gás de cozinha, né, o GLP, que talvez seja o maior impactado. Você pensar que alguns anos atrás um bujão de gás custava 40, 50 reais, hoje está custando 120, 130, mais de 100 reais, né? É pesado, né? E apesar de que há o subsídio, já há um subsídio, que é o Vale Gás e tudo mais, mas isso não atinge todo mundo, né? Não consegue atingir, é muito grande. ICMS, etc. Não. Mas enfim, acho que a gente teria mais uns 3 programas para conversar. Mais uns 3 programas. Né? Mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer a presença mais uma vez do professor Allan Kardec, do Leopoldo, a gentileza de vir aqui nesse momento difícil, né, de colocar aqui. Esperamos que a gente tenha sido colocado de maneira adequada por você, você tenha expressado suas opiniões. Eu agradeço muito a presença. Eu agradeço o convite aí, espero ter contribuído com o programa. Com certeza. Allan. Obrigado, Dalva, obrigado, Arthur, pelo gentil convite. A gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua atenção e pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da B2O Partners. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!